Aplauda ao Senhor, Ele merece a nossa adoração. Eu quero dizer mais uma vez que você é bem-vindo à casa do Pai, você que está nos assistindo, você que vai assistir depois. Em tempos como os de hoje, né, nessa pandemia, a tecnologia está nos ajudando. Tem gente assistindo em Cambé, Londrina, São Paulo. Tem gente de vários lugares do Brasil, tem gente até fora do Brasil. Então, você é muito bem-vindo. E aqui conosco nós também temos hoje duas visitantes. A Márcia, pela primeira vez. A Maria diz que já esteve aqui algum tempo atrás com a Priscila, sua amiga, né, Priscila? Está retornando hoje. Então, sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estive ministrando... Vocês podem se assentar? Hoje eu já estive ministrando na 5ª IPI, lá de Londrina, IPI do aeroporto. Quero deixar registrado um agradecimento, um abraço para o pessoal, os irmãos lá que me receberam tão bem. E o reino é assim, nós somos do mesmo reino, servimos ao mesmo rei. E assim como eu pude servir hoje lá na IPI do aeroporto, nós estamos recebendo o pastor Sérgio Perini, da primeira IPI de Cambé. Nós queremos agradecer, viu, pastor, pela sua presença. Você sabe que aqui a casa é sua, fique à vontade, em nome de Jesus. Graça e a paz em nome de Jesus, amém? Bom estarmos com os queridos, bom estar com os irmãos que acompanham pela internet. Eu quero trazer um abraço da IPI aqui de Cambé, da primeira IPI. Nós também estamos agora com o culto, Tati ministrando a palavra lá, e nós vamos meditar. E hoje, de uma forma, eu quero lembrar, não é o texto que eu vou ministrar, mas Josué 1:8, ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, aí vem a promessa, né? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa é uma orientação que Deus nos traz para nós meditarmos na palavra do Senhor dia e noite. Hoje é o Dia Nacional da Bíblia, né? O segundo domingo de dezembro é o Dia Nacional da Bíblia. Tiago, ele fala assim, capítulo 1, 22, ele fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós somos chamados a estudarmos, a meditarmos na palavra de Deus, sempre, pois ela é o nosso alimento, né? Nosso temor, independentemente da circunstância, ele é ao Senhor, amém? Aí eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, semana passada meditava sobre na verdade eu estava meditando sobre o livro de Êxodo, mas lendo de uma forma diferente, lendo bastante devagar, Êxodo capítulo 3, e observando cada versículo, e algumas personagens que nós temos as nossas preferências. José é um, mas Moisés é um que eu também acho fantástico, o que Deus faz na vida de Moisés. E eu quero meditar nessa noite o capítulo 3, versículo 1. Deixe-me ler o texto primeiro e nós vamos conversar um pouquinho. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá,
tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do teu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, tudo quanto é eu aí. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar mais uma vez. Papai, obrigado pela tua palavra. Tu és o Deus vivo revelado a nós através da tua palavra. Nós pedimos que o Senhor possa, nessa noite, de uma forma maravilhosa, especial, dar-nos sabedoria, discernimento, entendimento, a revelação que vem do teu trono sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? É fantástico o que acontece nessa passagem. Uma sarça, seria um arbusto ali, né? Minha época de infância, minha avó diria que era uma quiçaça, tá? Tinha um trem queimando ali, e estava queimando. Não é isso que chamava a atenção de Moisés, é interessante. Mas uma sarça ali, uma moita ali, um arbusto começou a queimar, que negócio interessante. Não foi isso que chamava a atenção, porque naquela região é comum isso acontecer. É comum isso acontecer. Por causa do calor, vem calor forte, há uma combustão ali e pega fogo. Às vezes o calor é intenso. O que chamava a atenção de Moisés é que a sarça pegou fogo e não parava de queimar. É isso que chamou a atenção dele. Peraí, uma sarça, não é todo dia também, mas de vez em quando a gente vê. Mas uma sarça queimando e ela não se consome, tem alguma coisa diferente. E eu vou ver que grande maravilha é essa daí. E ele se achega e Deus fala: Moshá, Moshá, Moisés, Moisés, né? Que você está aqui, tira a sandália, você não pode, você tem que tirar a sandália, fique para outro momento, a questão da humildade, né? Humilhação, você se colocar de forma humilde diante do Senhor. E Deus começa a falar: então, Moisés, eu queria que nós imaginássemos a alegria no coração de Moisés ao começar a ouvir Deus, né? Deus falando assim: então, Moisés, eu tenho ouvido o choro do meu povo. Eu tenho ouvido o choro do meu povo. Moisés, talvez dentro do seu coração: puxa, que maravilha, Deus está ouvindo o que está acontecendo com o seu povo lá. E Deus falou, e eu também vi, não é só que eles falaram e eu ouvi, mas eu vi a opressão em que eles se encontram, né? E eu quero libertar esse povo, eu quero libertar esse povo. Imagina a alegria você ouvindo uma notícia dessa. Só que aí Deus está falando, há uma grande conquista, eram anos e anos de escravidão, e Deus fala: eu vou conquistar a vitória para o meu povo, eu tenho um grande propósito, eu vou tirar esse povo daqui e vou levar para lá, eles estão na escravidão, vou levar para a terra que eu vou preparar, que é uma terra próspera, uma terra de fartura. Há um grande propósito a se cumprir na vida deles. Maravilha, fala aí, Deus, que mais o Senhor tem para me contar? Puxa, só isso já bastaria, mas tem alguma coisa? E o verso 10 é fantástico, né? Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Aí eu acho que Moisés deve ter falado: por que eu disse, eis-me aqui? Comecei, eis-me aqui. A gente é rápido em dizer, né? Eis-me aqui. Mais para frente a gente vai verificar que ele se arrepende um pouco.
E ele falou assim, Deus fala assim, então, eu vou tirar o meu povo, e é você que eu envio. Você não falou, eis-me aqui? Há um propósito na tua vida. Eu, Deus Todo-Poderoso, tenho um propósito na tua vida, que é você liderar a salvação que eu, Deus, trarei ao meu povo. Há um grande propósito na vida de Moisés a ser cumprido da parte de Deus, como também há um grande propósito na minha vida e na sua vida da parte de Deus a ser cumprido. Não pense que só Moisés, não pense que só na vida de José grandes coisas aconteceram. Deus quer fazer grandes coisas em nossa vida, mas principalmente através da nossa vida. Através da nossa vida. Deus quer fazer grandes coisas. Deus deseja fazer grande obra. E eu fiquei pensando aqui, eu parei nessa passagem, fiquei meditando um tempo, que grande obra Deus tem na vida de Moisés, um grande desafio. E eu quero pensar em algumas coisas, algumas passagens aqui, nós vamos voltar, nós ficaremos aqui em Êxodo apenas, mas eu quero voltar um pouco no capítulo 2, quero fazer uma reflexão. Pastor, vai ser reflexão presbiteriana, 3 pontos. Vamos falar 3 vezes 2, tá? 6 reflexões aí, tá? Faz tempo que eu não vim, então para compensar, eu vou dar 6 pontos. Olha só, Êxodo capítulo 2, eu quero trazer a primeira reflexão, que às vezes a gente nem sabe e Deus já está tratando a gente. Foi-se um homem da casa de Levi, Êxodo 2, capítulo 1, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formosa, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam na beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada, e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Aí de pau, né? Já estava tudo armado o esquema ali. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Cria o menino para mim, né? Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Nós vamos encurtar aqui a história. Você sabe que havia perseguição em relação aos meninos dos hebreus, porque o povo estava crescendo demais. O Faraó falou: se esse povo crescer demais, eles vão dominar os egípcios. Então, mata todos os meninos, deixa só menina nascer. E aqui nós temos Moisés sendo livre. E a primeira reflexão que eu faço é: antes que Deus tivesse seu povo, livrasse seu povo, antes que Deus livrasse seu povo das mãos de Faraó, através da vida de Moisés, Deus livrou Moisés das mãos de Faraó. Deus desejava livrar o povo através da vida de Faraó, através da vida de Moisés. Mas antes de fazer isso, Deus já mostrou para Moisés o que é o livrar da morte. Porque Deus livrou Moisés da morte. Deus falou: eu vou te livrar, o teu caso será um caso muito especial e será registrado, porque eu vou te livrar das mãos de Faraó, porque você, sem saber, porque você está ainda num cestinho, mas sem saber, assim farei com o meu povo, usando a sua vida. E aí eu aplico nas nossas vidas. Deus nos livrou da morte. Deus nos livrou da morte. Deus nos salvou. E o que Ele deseja é usar a minha vida e a sua vida para levar uma palavra de salvação,
para trazer, Ele deseja cumprir um grande propósito nas nossas vidas e levar a salvação às pessoas. Esse período 2020, difícil, 2021 talvez prossiga algum capítulo ainda dessa pandemia, mas é uma baita oportunidade da igreja reconhecer. Eu preciso reconhecer. Deus estava falando: Moisés, você lembra que você foi liberto das mãos de Faraó? Foi todo mundo? Não, hein? Você foi. Você leva a salvação. Você leva a minha palavra de libertação, meu povo. É isso que eu desejo. Se há uma situação que nós temos no Brasil, é uma situação de desesperança. E eu e você temos a resposta para essas pessoas. Não por causa de nós, apesar de nós, mas por quem habita em nós, o Espírito Santo. Nós temos uma palavra de esperança a um povo que é desesperançoso. E Deus está falando assim: eu livrei você, agora eu vou usar você para livrar outro. Eu e você somos desafiados nisso. Quando nós olhamos o verso 11, na sequência, eu faço a segunda reflexão. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcios espancava um hebreu, um do seu povo. E o verso 12 aí do capítulo 2. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Isso aqui dá outra pregação, só esse versículo aqui, mas não quero falar disso agora. Veja bem, um sentimento que já havia no coração de Moisés era sobre a necessidade de libertar o seu povo. O que ele não tinha ainda é o discernimento de que seria da forma de Deus, não da forma dele. Você quer ver por quê? Porque tinha um egípcio batendo ali num hebreu. O que Moisés faz? Moisés mata o egípcio. Mas Deus não fala que Ele quer destruir o egípcio. Ele quer libertar o hebreu. O que Moisés conseguiu foi matar um egípcio, mas não conseguiu libertar nenhum hebreu. Deus disse assim: você lembra que aquela sua experiência, você precisa entender que não é na tua justiça, mas é na minha justiça. Não é da sua forma, mas é da minha forma. Quantas vezes nós queremos da nossa maneira? Sabe uma coisa que nós precisamos pedir? É sabedoria a Deus. É sabedoria. Deus está dizendo assim, Deus coloca um sentimento, Moisés começa a sentir o sofrimento do povo. Moisés ele não cresce, ele cresce dentro do palácio de Faraó, mas não cresce um coração distante do seu povo, porque Deus não permite isso. Mas Deus fala, não é da sua forma que nós traremos a libertação, mas da minha forma, do meu jeitão. Não é do meu jeitão, é do jeito de Deus. Então Moisés tem já o sentimento da necessidade de que o povo precisa ser liberto. O que ele não tem é o discernimento de como libertar esse povo da maneira como Deus desejava fazer. Às vezes, nós queremos fazer. O que nós não paramos é para ouvir como Deus quer fazer através da nossa vida. Como Deus quer fazer. Verso 13 do capítulo 2, ele diz assim: saiu do dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Descobriram, né? Enterrar pecado na areia nunca dá certo. Na verdade não dá certo enterrar em lugar nenhum, né? 14, o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? E, como diríamos na versão dos dias de hoje, deu ruim, já descobriram. Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram o egípcio que ele tinha matado. O que ele sente? Medo.
A sensação, a terceira reflexão que eu faço é: a sensação de medo e de opressão de Faraó foi colocada em seu povo, em seu coração, para que ele também se identificasse com o povo. Ele convivia muito bem com Faraó, ele vivia no palácio, criado pela filha de Faraó. E o que Deus permite que entre no coração dele? O medo da opressão e da violência da parte de Faraó, para que ele entenda o que há no coração daquele povo. Se nós olharmos o verso seguinte, vai falar que o verso 15, o sacerdote Midian, antes ele fala ali, informado desse caso, verso 15, né? Procurou o Faraó matar a Moisés. Estava certo de ter medo, porque ele iria ser morto. Se nós não temos no nosso coração o sentimento de que aquelas pessoas, o problema não é a pessoa morrer de Covid, até mesmo que parece que só morre disso, né? O problema não é esse. O problema é a pessoa morrer de qualquer situação e não ter a Cristo no coração. Esse é o problema. E se eu não tiver essa compreensão, eu ainda não entendi o meu propósito aqui. Irmãos, porque é fato, qualquer pessoa que nesse dia 13 de dezembro de 2020, qualquer pessoa que morreu hoje, sem conhecer a Cristo, o inferno é o destino. Nossa, pastor, que choque. Se eu não entendi isso, eu não entendi o Evangelho. Porque o Evangelho só há duas possibilidades: ou eu creio em Cristo e sou salvo e tenho a vida eterna, ou eu vou para o inferno. Então, ele precisava entender que aquela vida não era uma vida para o seu povo. E o coração, veja que tudo isso vem sendo trabalhado no coração de Moisés desde o seu nascimento. Você imagina que Deus, que plantou a eternidade em nosso coração, Deus já vem desde o seu nascimento trabalhando o propósito dele na sua vida? Desde o seu nascimento. Não há nada por acaso. Nada por acaso. Às vezes nós não percebemos o treinamento de Deus. Às vezes não percebemos. Tem gente que não percebe. 2020, uma das coisas que nós mais ouvimos, um ano perdido. Para quem? Perdido por quê? Perdido para alguns. Não é um ano perdido. Se eu acordei e vi a graça e misericórdia do Senhor sobre a minha vida, isso vale muito. Os irmãos sabem que eu sou professor, que tem uma coisa, eu sou professor já há bastante tempo. E se tem uma coisa que aconteceu esse ano, foi a gambiarra por parte dos alunos. Porque se tem uma coisa que a pandemia mostrou, é que no Brasil nós temos alunos e não estudantes, que é uma diferença. Alunos, mas não tem estudante. Ele liga a câmera e some. É arrebatado. Nunca mais aparece. Eu vi a foto do menininho, uma família que temos lá na igreja, venezuelano, Gabriel, e ele estudou o ano. A mãe dele é bastante exigente, buscava tarefa na escola e pegava as atividades, fez todas as atividades. Essa semana postou uma foto dele com os livros ali, o primário, quarta série, terceira série acho que ele está, com os livros ali, todo sorridente, todo felizão. Venceu. Ele venceu. Eu preciso chegar ao final do ano, eu preciso chegar ao final do dia e saber que em Cristo eu venço. É difícil, pensa uma criança, o tanto de tempo que está desde o começo do ano dentro de casa fazendo tarefa. Já é um martírio para alguns ir para a escola fazer tarefa. Imagina quando a escola vem até você. Vai ser um negócio horrível, né? Mas é a foto dele feliz. Eu venci. Eu venci. Eu tenho pensado muito, Deus tem ministrado muito a minha vida ultimamente com crianças. A Bíblia fala assim que nós devemos ser como crianças. Algumas atitudes das crianças que têm ministrado demais ao coração.
Às vezes são treinamentos que nós não percebemos. Não percebemos. Moisés estava sendo treinado por Deus. Verso 15, Êxodo 2, verso 15, deixa eu acelerar aqui. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés, veja bem, fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, olha, tem pastor que eu vou te falar, hein? E os enxotaram dali, olha, os pastores as enxotaram. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Às vezes tem algumas passagens na Bíblia que a gente fala assim, mas não estou entendendo o que está aqui, deve ser só ilustração, né? Às vezes Deus está contando a história, cansa um pouco, ele conta uma historinha e depois prossegue a principal. Não, Senhor, não existe isso. Deus de novo proporciona uma experiência. As mulheres estavam ali, 7 mulheres, e aí elas vão pegar água para os animais, e alguns pastores ali tentando defender o seu rebanho, foram lá e falaram, não, pode sair daí, vocês são mulher mesmo, sou eu que vou pegar. E Moisés fala, não, elas chegaram primeiro, elas vão pegar. A Bíblia diz, então vieram os pastores e enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Moisés se levantou. Eu imagino que naquela hora da sarça, Deus deve ter falado assim, você lembra quando você se levantou e ajudou aquelas 7 mulheres? Sim, então agora eu estou te falando que você vai se levantar também e vai libertar o meu povo. Só não são 7. A Bíblia estima-se que sejam 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então nós estamos passando de 1 milhão de pessoas aí para liberar. Deus treinando. Mas Deus, e nada, nenhum detalhe é em vão. 7 na Bíblia representa a plenitude. Deus estava dizendo a Moisés, aquelas mulheres, que nós podemos também dizer, como se fosse a minha noiva, aplicando em Jesus Cristo, aquelas 7 mulheres, então, eu não trarei a liberdade sobre elas, mas eu farei a minha plenitude. Aquele era um sinal de que a plenitude da libertação aconteceria. Moisés, você vai libertar todos, eu já te treinei. Senhor, mas o Senhor treinou com 7 mulheres contra alguns pastores, agora são mais de 1 milhão de pessoas contra Faraó. Por que às vezes nós temos que olhar para o tamanho da circunstância e não para a grandeza do nosso Deus? O Deus é o mesmo. Se Deus não fosse forte, Ele não livraria aquelas 7 mulheres. É o mesmo Deus que é forte, é o Deus que livra todo o povo. Você tem enxergado o treinamento de Deus? Certas coisas que acontecem em nossas vidas. Nós precisamos clamar por sabedoria, para que o Senhor revele aquilo que Ele tem preparado para nós, no sentido de nos capacitar para a grande obra, para grande propósito que há em nossas vidas. Pula lá para o capítulo 3, verso 13, quinta reflexão. Capítulo 3, verso 13. Disse Moisés, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Essa é uma das passagens que eu mais amo, essa resposta que Deus dá, e que eu busco a cada dia entender o mistério que há através dela. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. Isso é lindo demais. Há uma profundidade
que nós não conseguimos entender. Mas se nós ficarmos, Senhor, revela para mim a profundidade e a grandeza dessa declaração, eu sou. Qual é o seu nome? É que eu sou. O eu sou te enviou. Sabe, irmão, Moisés questiona sobre o que dizer a Faraó, sobre quem seria Deus. A pergunta que eu faço para mim e para você, e temos que repeti-la a cada dia: conhecemos a Deus quando caminhamos no seu propósito? Olha a pergunta que Moisés faz. Mas o que eu vou dizer? Quem que é o Senhor? Dá para o Senhor me enviar o seu currículo, para eu mostrar para Faraó e dar uma carteirada nele? Deus está dizendo: Moisés, não importa para Faraó quem eu sou, importa para você quem eu sou. Você que tem que saber quem eu sou. Você que tem que ter intimidade. Sabe, irmãos, nós precisamos conhecer mais a Deus. A palavra do Senhor fala: meu povo perece por falta de condições financeiras. É isso. Meu povo perece por falta de remédio. Meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. Importa que você saiba quem eu sou. Isso é uma estratégia de Satanás nessa pandemia, é levar o povo de Deus a não meditar na palavra, a não ler a palavra, a não orar, a não gastar tempo. Importa que conheçamos ao Senhor, importa que o busquemos, importa que eu medite. Senhor, revela para mim o quanto eu tenho tido fome. A palavra de Deus, Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da palavra da boca de Deus. A palavra. Eu preciso conhecer mais a Deus. O desafio é conhecermos mais a Deus. Temos estudado de manhã, todos os domingos, faz 4 domingos que iniciamos a carta do apóstolo Tiago. E é fantástico, eu desafio você a estudar, porque Tiago escreve a carta não é para um povo que vai conhecer a Cristo, é para a sua igreja, é para a igreja. Tanto é que Jesus só aparece em Tiago 1:1 e 2:1. E não é porque Tiago não quer falar de Jesus, ele está falando para a igreja. É o seguinte, nós estamos na dispersão, existe uma perseguição, e eu preciso que vocês coloquem em prática o Evangelho. Será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Nós estamos em dispersão. Agora estamos voltando, né? Tem uns crentes que demoram um pouco mais, mas estão voltando. Está voltando, mais limitado, tem uma cadeira com X, ou 2 com não. Ou melhor, uma com sim, tem pulando, né? Aí todo o distanciamento, nós mantemos o distanciamento, álcool em gel, máscara e tudo mais. Mas quando iniciou a pandemia, houve uma dispersão. E a carta de Tiago nos ensina, como falei no início, Tiago 1:22, nós devemos praticar o Evangelho, e não ouvir apenas, senão estou enganando a nós mesmos. Eu preciso conhecer. Se eu souber quem é Deus, eu me mantenho firme. Deus está falando a Moisés: importa que você me conheça, Moisés. Êxodo 4, verso 10. Nós vamos ministrar a ceia, mas eu quero aqui com você pensar. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Lá já tinha dito: eis-me aqui, né? Vamos lembrar disso. Isso aqui é depois da sarça, né? Nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego?
Não sou eu, Senhor? Esse aqui Moisés já estava nocauteado, né? Estava no chão. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. O que Moisés tinha que ter feito? Ido, né? Aí o que ele fez? Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Tem gente que acha que não existe a ira. Quem que acha que não há ira? Quem não lê a Bíblia. Porque existe muitas vezes muitos cristãos por aí que acham que Deus é um Deus mau, principalmente quando lê o Antigo Testamento, que isso é uma mentira. É um Deus cruel que vai mandar raio na cabeça e vai destruir. E tem gente que acha que Deus é estilo ursinho puff, né? Fofinho, né? Que não faz mal nenhum. Eu pequei, não tem problema, pode pecar, não tem problema, não há nenhum mal nisso daí. Não, Deus é justo, Deus é amoroso e existe a ira dele, porque ele é justo, e aqui ele se irou. Verso 14: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, eu já mandei ele para cá, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e ele porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Veja que o plano de Deus não muda, porque olha o que Deus fala: ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Eu falo com você, e você fala para ele, e ele fala para Faraó. Esse foi o único telefone sem fio que funcionou 100%. Né? Deus falou, e não vem com essa conversa que eu vou falar para Arão e Arão vai falar para Faraó. Não, Senhor, vou falar com você, porque foi você que eu levantei. Não fuja do propósito de Deus. Toma, pois, este bordão na mão, e com a qual age fazer os sinais, e aí vai a história. Sabe o que acontece? Após o chamado ali na sarça, Moisés se depara com seus medos, que eu e você também temos. Eu e você também temos os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Mas sabe o que Deus faz? Ele diz: vá, caminhe no meu propósito. Caminhar no propósito é curador. A cura vem no caminhar. Se eu ficar parado, a cura não vem. Mas se eu caminhar no propósito de Deus, a cura vem. Eu tenho medo, temor de Deus, que bom que tem. E o dia que eu subir confiante demais aqui, tem muita coisa errada. Eu preciso me deixar curar. Eu não consigo compreender quando eu ouço alguns cristãos dizerem assim: eu não estava bem, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo ler a Bíblia. Irmão, como você tem o remédio à tua frente, mas você escolhe o sofrimento. E sabe o que chama isso? Orgulho, soberba, arrogância. Porque eu não quero ser curado por Deus, eu quero mostrar que eu não preciso de Deus, e eu posso me curar. Deus está dizendo assim: Moisés, eu sei que você não fala bem, fui eu que te fiz. Você não lembra que você estava no cestinho, mas eu lembro. Você não lembra, você está chorando agora, eu lembro do teu choro lá no cestinho. Você acha que eu não sei que você é chorão? Você acha que eu não sei que aquele eis-me aqui era eis-me mais ou menos aqui? Eis-me quase aqui? Eis-me nada aqui? Deus fala: você acha que eu não sei? Mas é na tua fraqueza que a minha força se manifesta. Irmãos, e quando nós avançamos no grande propósito que Deus tem, grandes coisas Ele faz. Grandes transformações e conquistas virão,
quando estivermos vivenciando o propósito de Deus. Se tem algo nesta vida que nós temos que viver, é o propósito de Deus. Deus livrou Moisés da morte para que ele anunciasse um viver livre para o povo. Deus me livrou e livrou você da morte para que nós possamos anunciar um viver livre em Cristo. Irmãos, cresceu nessa pandemia, não é só morte de Covid, não. Cresceu nessa pandemia o número de depressão, ansiedade, pessoas têm buscado o suicídio, ninguém fala, ou pouco se fala. Cresceu violência contra a mulher, cresceu o abuso infantil na pandemia. Gravei um vídeo no início da pandemia, alertando os números telefônicos para que se fizesse denúncia contra a violência da criança e a violência da mulher. Porque cresceu, só que ela está em 4 paredes. E Deus nos tirou da morte para quê? Para que eu e você levasse uma palavra de salvação. Eu quero orar. Eu sei que Deus tem um grande propósito nas nossas vidas. Nós vamos ter um momento muito especial de ceia, mas eu quero orar antes, porque Deus deseja transformar a minha vida, a sua vida, e Deus deseja usar as nossas vidas. Há um mundo ali fora, pessoas que precisam de uma palavra de esperança. Eu e você temos. Cumpra o propósito de Deus. Vamos colocar de pé. Se nós estivéssemos em outro momento, chamaria para nós estarmos reunidos à frente, mas nós temos que respeitar, não é? A Bíblia nos chama a respeitarmos as autoridades, e há uma orientação para que não se faça isso. Nós não precisamos disso. Eu quero orar que você possa colocar o seu coração disposto a cumprir o propósito do Senhor, a falar: Senhor, revela ao meu coração o teu propósito, a tua vontade. Eu quero ser um canal de bênção. Talvez como Moisés a gente já tenha apresentado algumas desculpas, mas Deus fala: eu quero te usar, porque eu amo você. Ele nos ama. Ele deseja nos transformar. E quando nós caminhamos, é curador. Às vezes o caminhar é cansativo, mas há um descanso nos braços do Senhor. É cansativo às vezes. Hoje pela manhã o irmão que ministrava, não fui eu que ministrei, ele disse assim: às vezes você olha para a vida do pastor e acho que não tem problemas. Mas uma coisa que é preciso perceber, que há uma perseverança. Como a pastora Josiane, mas pastor fica doente. Nós somos seres humanos. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas, mas nós decidimos passo a passo. Às vezes pode ser que o seu passo seja um pouco mais lento, não tem problema, mas dê um passo, avance. Só não desista, só não desista, porque aquele que estava no Getsemane não desistiu e foi à cruz e morreu por nós e ressuscitou e nos deu a vida eterna. Senhor, nós queremos nessa hora nos colocarmos diante de Ti, e nós sabemos que há um grande propósito em nossas vidas. Nós não somos Moisés, mas o Deus de Moisés não mudou. E assim como o Senhor os chamou a um grande propósito, homens e mulheres na Tua palavra, cumpre em nós o Teu querer, cumpre em nós o Teu propósito. Senhor,
Colocamos diante de Ti os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas fraquezas. E nós decidimos avançar. Nós decidimos dar passos, sabendo que nós seremos curados no caminhar do Teu propósito. Obrigado, Papai, porque o Senhor não desiste de nós, apesar de nós. Sonda os corações nesta noite e traga uma palavra viva. Eu sou. Eu sou. O eu sou derrama amor sobre a tua vida. Deus não desistiu de nós. Não há nada maior, não há nada que fuja do controle dele. O que ele nos chama é conhecermos do amor dele, da graça e misericórdia, se nos lançarmos nos seus braços. Senhor, derrama do teu amor sobre a tua igreja nesta noite e nos fortaleça para darmos passos e entendermos que grande propósito há em nossas vidas. Obrigado, Papai. Vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei e chamai o corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Participarmos da mesa do Senhor é um privilégio. É um privilégio. E imaginarmos como será. Se eu fico imaginando como vai ser quando estivermos junto com o Senhor e Ele estará diante de nós, nós o adoraremos eternamente. Essa mesa não é a mesa da pastora Josiane, pastora Mônica, dos queridos aqui, do pastor Sérgio. Essa mesa não é uma mesa da Igreja Presbiteriana Independente, mas nós temos que ter discernimento. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos participar sem termos um entendimento do que é a mesa, porque senão tomamos sobre nós juízo. Nós precisamos entender que Jesus é Rei, Jesus é Deus e Ele se fez homem e morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe a salvação, e não há outro caminho além dele. E quando eu compreendo, então eu tenho entendimento e de que nós viveremos a eternidade. Esse é o entendimento. O Senhor, estando com os seus, peguei o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei vós e morre. Igual modo, tomou do cálice e, tendo dado graças, o ergueu e disse: isto é o cálice da nova aliança. O sangue do Cordeiro verteu no madeiro, por mim e por você, e nele nós somos justificados. É
uma alegria participarmos do Senhor, da mesa do Senhor. Nós vamos orar. E aí os irmãos virão aqui e já tomarão os elementos. Isso? E aí nós impetraremos a bênção e oraremos. Vamos orar. Senhor, nós confessamos diante de Ti os nossos pecados e pedimos perdão, Senhor. Senhor, e nós entendemos que Tu és um único caminho, Senhor. E a Ti nós rendemos graça. Obrigado por esse privilégio de podermos participar da mesa do Senhor, Pai. Graças Te damos, bom Deus. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa cada querido. Abençoa os irmãos que em casa estão celebrando a ceia do Senhor. Senhor, nós fazemos em memória, que o Senhor possa trazer a nossa memória quem Tu és cada vez mais, o que o Senhor fez, o sacrifício que fez. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Os queridos podem vir. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos traz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia.
Estenda suas mãos diante do Senhor. Que a graça, a maravilhosa graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.